A paz do Senhor, tudo bem com você, meu querido, minha querida? Hoje é sexta-feira, hoje é dia 13 de novembro de 2020. Para muitos, sexta-feira 13 tem uma conotação de dia de azar, mas para nós cristãos lavados e remidos no sangue de Cristo, sexta-feira 13 é um dia abençoado, um dia de vitória, um dia onde nós podemos entrar na presença do Senhor, clamar o nosso Deus, e é o que nós vamos fazer nessa noite. Portanto, eu te dou as boas-vindas ao nosso culto de oração online e te convido a se conectar com o trono da graça de Deus, porque Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida nessa noite. Vamos orar? Pai de amor, te agradecemos por esta noite em especial que o Senhor nos concede, por podermos estar, ó Deus querido, mais uma vez, iniciando aqui este culto, ó Deus, onde com certeza o Senhor está presente, falando, agindo e, ó Deus querido, realizando os teus propósitos nas nossas vidas. Enquanto igreja do Senhor, nessa noite, ó Deus querido, nos colocamos na tua presença, clamando ao Senhor por vidas, pela nação, enfim, ó Deus querido, para que o Senhor esteja trabalhando em cada coração. Toma nossas vidas nas tuas mãos, recebe o nosso culto nessa noite. É a oração que eu te faço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido, nessa hora nós vamos ouvir um louvor que com certeza vai edificar a sua vida e logo depois estaremos indo para os momentos de oração, onde estaremos elevando nossa voz ao trono do Senhor. Vamos ouvir esta canção nesta hora. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Muito bem, meus queridos, linda canção, né? Que nós possamos saber que o Senhor, Ele cuida de nós, né? Como se
Tem uma canção que diz: como um jardineiro cuida das flores no jardim, assim o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de você, sabe das suas necessidades, e Ele tem todo o interesse em te ver vivendo uma vida plena, abençoada e abundante na presença dEle. E o segredo para isso é uma vida de relacionamento com o nosso Deus. Não se esqueça: oração, leitura da palavra e trabalho para o reino. Essa é a receita para uma vida de relacionamento com o nosso Deus. Nesta hora, meu querido, eu quero te convidar a se juntar a mim num clamor. Nós estaremos orando em favor da nossa nação, do nosso estado e da nossa cidade. De uma forma muito especial, pelas eleições municipais que ocorrerão no próximo domingo, depois de amanhã. Para esse dia, eu tenho certeza que você já tem orado, pedido ao Senhor orientação, e nessa hora nós estaremos orando para que toda potestade do mal seja dispersa, seja derrotada, e que a vontade perfeita e agradável do nosso Deus se cumpra na vida do nosso povo, da nossa cidade e do nosso Brasil. Amém? Feche seus olhos nesta hora, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, na tua presença estamos, ó Pai, com os nossos corações unidos no mesmo propósito nesta hora. Eu aqui orando a Deus e a tua igreja, ora reunida online, estamos todos no mesmo propósito, ó Deus, que é pedir e clamar ao Senhor em favor da nossa nação. O Senhor conhece, ó Deus querido, tudo aquilo pelo qual a nossa nação já passou e está passando. Nós sabemos, ó Deus querido, que muitas circunstâncias são resultado, ó Deus querido, de lideranças colocadas, ó Deus querido, de forma, ó Deus querido, sem critérios. Mas nós que somos o teu povo, um povo esclarecido, queremos nesta hora pedir ao Senhor, em primeiro lugar, ó Deus, que o Senhor repreenda toda a fúria do inimigo contra a nossa cidade, contra o nosso estado, contra a nossa nação. Que o Senhor, ó Deus, que ele destrone Satanás de onde ele tem estado, ó Deus, lançando a corrupção, lançando a injustiça, lançando, ó Deus querido, a marginalidade, a violência, a miséria, ó Deus querido, que tudo isso seja banido da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, e que a tua vontade prevaleça na vida, ó Deus querido, dos nossos governantes. Nós te apresentamos os prefeitos que serão eleitos e vereadores, ó Deus. Te pedimos que o Senhor permita, ó Deus querido, que aqueles que têm, ó Deus querido, apresentado uma intenção de fazer algo correto, algo, ó Deus querido, baseado na verdade, baseado nos princípios da tua palavra, que o Senhor permita que eles alcancem êxito em cada cidade onde eles estão, ó Deus, de uma forma muito especial aqui em Volta Redonda. Ó Deus querido, coloca ali na Câmara Municipal, ó Deus, homens e mulheres comprometidos com o teu reino, comprometidos com a tua palavra, comprometidos, ó Deus querido, com uma vida segundo a tua vontade, ó Deus, defendendo os princípios da tua palavra, para que tenhamos uma vida abençoada e que o teu reino cresça neste lugar de uma forma gloriosa. Recebe a nossa oração nesta hora, Deus, e também pela vida de cada membro da tua igreja que estará indo às urnas neste domingo. Que o Senhor, ó Deus querido, através do teu Espírito Santo, esteja conscientizando, capacitando, direcionando, para que a tua vontade seja feita através de nós. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos para a realização dos teus sonhos e da tua vontade na nossa cidade. Oramos crendo que o Senhor nos ouve e nos responde, pois oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa hora eu quero dar a oportunidade para a irmã Aline, que também estará orando ao Senhor neste momento. Graça e paz, boa noite, amada igreja, Deus abençoa. Eu gostaria de estar deixando apenas um versículo para a nossa meditação, antes da gente começar, antes da gente orar, pelos enfermos e pela família, que está lá em Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos, amados, confiar sempre no Senhor, que nenhum monte irá se abalar, nenhum problema, nenhuma dificuldade, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco. Amém? Então nós temos que crer no nosso Deus, porque Ele é o único que pode. Feche os teus olhos nesta hora e vamos estar orando ao nosso Deus. Amém?
Senhor, neste momento, Senhor, estamos diante de Ti. Eu quero Te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida, saúde que o Senhor nos concede e por essa oportunidade toda especial, ó Deus, de estarmos, ó Deus, louvando e adorando o Teu nome, orando a Ti, ó Deus, entregando as nossas vidas em Tuas mãos. Neste momento, Senhor, eu quero entregar cada vida que está agora nos ouvindo, ó Pai, que o Senhor vai de encontro. Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei o que eles precisam, mas vai de encontro nesta hora, ó Pai, com todas as famílias, os pais, os filhos, os avós, os tios. Senhor, repreende todo o mal, toda seta de Satanás contra eles, ó Pai, que nenhum mal venha sobre eles. Toma, Senhor, a família Wesleyana em Tuas mãos, a família de São Luís em Tuas mãos. Todas as famílias, ó Pai, precisam de Ti. Venha, Senhor, tomar o primeiro lugar, venha tomar a direção das nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor, porque somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, também quero entregar em Tuas mãos todos os enfermos. Cuida, Senhor, como a menina dos Teus olhos. Senhor, se estiver no hospital, que o Senhor vai de encontro. Se for em casa, que o Senhor vai de encontro também. No corpo, Senhor, na alma, Deus, que o Senhor venha ministrar a cura sobre essa vida nesta hora. Senhor, eu não sei quem está precisando de uma cura, mas o Senhor sabe. Por isso, ó Deus, vá até essa pessoa nesta hora. Toma em Tuas mãos, ó Pai, e cuida. Cobre com Teu sangue, repreende, ó Pai, todo mal. Todo mal caia por terra nesta hora. Todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Porque só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode restaurar. Só o Senhor pode renovar. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, te agradeço, Deus, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz, irmãos. Vamos continuar aí ligados aí na oração, na palavra, nos testemunhos, porque o nosso Deus, Ele é maior que tudo e Ele merece sempre o nosso melhor. Fiquem na paz. Deus abençoa. Um beijo. Louvado seja o nome do Senhor. Orar é muito bom, falar com Deus é muito bom. Mas também é muito necessário ouvirmos Deus falar conosco. E nessa hora eu quero te convidar a acalmar o teu espírito, porque o Senhor tem uma palavra para ministrar ao seu coração. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Então, que o Espírito Santo prepare o seu coração e que ele seja uma terra fértil, preparada para receber a semente que é a palavra de Deus. Vamos nessa hora ouvir a nossa irmã Vivian Tirello, que estará trazendo uma reflexão a respeito de algo que Deus colocou no seu coração. Com a palavra nessa hora, nossa irmã Vivian. A paz do Senhor, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vou dar um tempinho para os irmãos conseguirem achar. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu vou estar lendo do versículo 24 ao versículo 30. Amém. E diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados, donos das terras, chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito.
Nessa parábola, Jesus ele se refere ao joio como sendo os filhos do maligno, o trigo, os filhos de Deus, os anjos são os trabalhadores e o campo, a terra, representam o mundo. O joio e o trigo são espécies de plantas e aparentemente são muito semelhantes. São tão semelhantes que fica difícil você identificar o que é joio e o que é trigo. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum, vendo? só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Eu classificaria, inclusive, o joio como sendo um falso trigo. Parece trigo, mas não é. E tem uma história, né? Uma passagem da Bíblia que reflete muito essa questão de parecer que é, mas de fato não ser. Judas foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele andou com todos os outros apóstolos, conviveu com Jesus diariamente. Não estou dizendo que Judas ele sempre foi uma pessoa com caráter duvidoso. Não estou dizendo que ele não serviu e não seguiu a Deus de forma verdadeira. Mas, embora ele estivesse com Cristo, embora ele estivesse no mesmo lugar que Cristo, ele não viveu e não experimentou daquele mesmo ambiente. Judas ele estava presente em ambientes onde foram realizadas curas, mas ele não foi curado. Judas ele estava presente em ambientes onde pessoas foram transformadas de forma verdadeira, mas ele não foi verdadeiramente transformado. E isso para a gente poder aplicar nos nossos dias de hoje, o fato da gente ir na igreja, o fato da gente estar no mesmo lugar onde Jesus se encontra, não nos dá garantia de transformação. A igreja não transforma a vida de ninguém. O que transforma as nossas vidas é o nosso nível de entrega. O ambiente em que vivemos, o ambiente que a gente vai experimentar tem a ver com o quanto de nós estamos dispostos a entregar a Cristo. Judas, embora tivesse vivido parte da vida dele ao lado de Jesus, né, conviveu com Cristo, viu com seus próprios olhos as maravilhas e os feitos de Cristo, ele não teve o seu caráter transformado. Na primeira oportunidade que ele teve, foi colocado em evidência aquele caráter que estava em oculto dentro dele, em evidência. Então, com essa história de Judas, a gente pode perceber algo que parecia ser. Ele era apóstolo, ele caminhava com Cristo, ele vivia ali as mesmas coisas que os outros apóstolos, mas de fato, verdadeiramente, ele não era. E hoje eu trouxe para a nossa reflexão algumas perguntas, algumas características para a gente poder se autoanalisar em questão se temos agido como joio ou como trigo no nosso dia a dia, como cristãos, dentro e fora da igreja. A primeira pergunta que eu faço é: joio eu? Joio você? Será que nós temos sido joios? A primeira característica de uma pessoa que se comporta como joio é que dela sai veneno. O joio, ele, por ser uma erva daninha, dele sai destruição e veneno. Trazendo para os nossos dias coisas que fazemos que podem gerar destruição, são as nossas palavras. O que tem saído das nossas bocas, o que nós temos declarado. Sabe, em Mateus 15, capítulo 15, versículo 18, diz:
mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Como diz tem uma música que diz assim, que a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Do que você tem enchido seu coração, aquilo que sai da sua boca reflete aquilo que está dentro do seu coração. A gente precisa ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas aí fora sedentas que vêm em nossa direção buscando palavras de conforto, palavras de esperança, palavras de fé, muitas das vezes até exortação, um conselho. E quando chegam até nós, eles só escutam palavras de maldição, palavras de pessimismo, escutam fofoca, coisas que não edificam. Muitas pessoas estão padecendo porque quando vêm até nós, elas não encontram aquilo que deveriam encontrar. A gente precisa entender que nossas palavras, elas são como sementes. E como sementes, as nossas palavras, elas plantam realidades, de forma positiva ou de forma negativa. Então, que a gente venha se analisar hoje, fazer uma autoanálise de fato sobre o que temos dito, sobre o que temos declarado, o que sai da sua boca. Da sua boca tem saído alimento, ou da sua boca tem saído veneno, destruição, maldição. A segunda característica de alguém que age como joio é a aparência. Embora parecidos por fora, o que determina a diferença entre o joio e o trigo é o conteúdo, é aquilo que tem dentro. O joio, ao ser esmagado, sai dele apenas palha seca. Ele não tem nada por dentro, ele é oco. E hoje em dia é muito comum a gente viver, a gente conviver, ou até mesmo a gente ser cristãos cuja a aparência tá em dia, ok. As pessoas me veem como um bom cristão, mas de fato eu não sou. Na minha essência, eu não tenho uma essência que agrade a Deus. Sabe? É muito comum a gente ver pessoas se conformando em viver de aparência, pessoas se conformando em viver uma vida espiritual rasa e superficial. E na palavra de Deus, em Apocalipse 3, versículo 15, diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E é assim que a maioria de nós temos vivido hoje, infelizmente, de forma morna. Aqui nessa palavra, o Senhor fala claramente que é muito melhor que nós reconheçamos que somos frios, que somos fracos, que estamos em falta com Deus, porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Ou então que sejamos quentes, que realmente a gente mergulhe na palavra de Deus, que a gente realmente se relacione com ele de forma profunda. Mas, na maioria das vezes, a gente tem agido como cristãos mornos. E é muito perigoso, a gente tem que se atentar muito para essa questão, porque o interessante é que quando o morno ele olha para o frio, ele acha que está quente. E é aí que está o perigo, porque ele começa a se acomodar e limita a sua vida com Deus a alguns atos religiosos. Ele limita seu relacionamento com Deus em ir à igreja, ouvir a palavra, ofertar e voltar para casa da mesma forma. Cristãos que vivem de aparência não têm a vida transformada. A evidência de alguém que encontrou com Cristo de forma verdadeira, as evidências de alguém que tem um relacionamento com Cristo de fato, se dá nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua forma de viver. É impossível alguém que encontre verdadeiramente com Cristo continue da mesma forma.
Cristãos que vivem de aparência não são transformados. Cristãos que vão para a igreja e esperam que na igreja seja tudo perfeito. Sabe, muitos cristãos que não alimentam de fato a sua vida de adoração, veem a igreja como o lugar de adoração, quando na verdade a igreja é apenas uma extensão daquilo que você deveria viver durante o seu dia inteiro. A sua atitude, o seu posicionamento durante um culto reflete a sua vida com Deus, reflete o quão relacionado você está com Deus. Não é necessário que a gente, quando vai a um culto, que a gente chore, derrame lágrimas e mais lágrimas, se aquilo ali de fato não gerar mudança nas nossas vidas. Emoção não gera transformação, gera apenas comoção. É muito perigoso, irmãos, a gente estar dentro da igreja, a gente se emocionar com a palavra, mas não deixar ser transformados por ela. O importante é que quando você sai da igreja, você leve para sua casa transformação, que você leve para sua casa restauração, que você leve para sua casa aquela transformação que foi feita na sua vida e começa a impactar outras vidas através da sua. O importante é que você saia dos cultos mais cheio da presença de Deus e mais transformado ainda pelo Espírito Santo. É importante você se emocionar, é importante você derramar lágrimas, mas se aquilo ali está gerando alguma coisa de fato verdadeiro na sua vida. Outra característica que a gente tem que se atentar, a aparência. Você tem vivido de aparência ou você tem vivido de essência? A terceira característica do joio é que o joio ele é rígido. A postura que o joio adota diante de um forte vento na plantação é uma postura rígida. Ele não se dobra facilmente. Hoje em dia a gente consegue facilmente identificar pessoas dentro da igreja que são rígidas e não se dobram facilmente, não aceitam as coisas que a liderança impõe. Elas estão sempre reclamando, sempre murmurando, sempre questionando, sempre se revoltando com as coisas, nada tá bom. O cristão que é joio e tem essa característica de ser rígido, ele chega no culto e a primeira coisa que ele faz é reclamar da iluminação, ele reclama do som da caixa que tá chiando, reclama que o microfone tá muito alto, reclama que a letra do projetor tá pequena, que a palavra não foi aquilo que ele esperava. O cristão joio, ele vê problema em tudo e tá sempre reclamando. Quando o cristão joio, ele é chamado a atenção, ele se revolta e não dá o braço a torcer. Ele se magoa muito fácil, ele se decepciona muito fácil e ele não permanece. Essa é a terceira característica de um cristão que se comporta como joio. Relembrando as três: o que tem saído da sua boca, se você tem vivido de aparência e se você tem sido um cristão rígido. A próxima pergunta que eu faço é: trigo? Eu? Trigo, você? Será que você tem sido trigo? Algumas características do trigo que o diferenciam do joio. A primeira é o alimento. Em contrapartida, quando o joio ele oferece veneno, o trigo ele oferece alimento. Como foi dito, o que tem dentro do seu coração vai refletir nas tuas palavras. É diferente quando a gente tem contato e quando a gente conversa com uma pessoa que é de fato transformada por Cristo, que é de fato uma pessoa que tem boas palavras e que da boca dela sai alimento. Quando você conversa com a pessoa, você se sente mais animada, você sente que ainda tem esperança, que ainda existe uma solução.
você é exortado em amor. O cristão que se comporta como um joio, ele te corrige quando você erra, só que ele fala assim, ó, tô contigo, vamos junto, tô orando por você. É o cristão que da boca dele sai o pão da vida, porque é isso que está dentro do coração. É um cristão que tem coisas boas para oferecer, que da boca dele sai as boas novas do evangelho. Primeira característica do cristão que se comporta como trigo é o alimento. É aquilo que sai dele. Porque o que sai dele é o que reflete aquilo que tem dentro do coração. A segunda característica do cristão que se comporta como trigo é a essência. Como a gente já falou aqui que o joio ele se comporta de forma apenas aparente, o trigo é o contrário, ele busca a essência. Ele de fato está comprometido com Cristo, ele de fato busca ter um relacionamento com Cristo, ele não limita a adoração e a busca por Deus apenas dentro da igreja. Ele está em constante adoração. A partir do momento que ele acorda, ele está adorando. Ele lava adorando, ele arruma a casa adorando, ele trabalha adorando, ele toma banho adorando. Ele realmente faz tudo para a glória de Deus. Como diz na palavra de Deus, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O cristão que se comporta como trigo, ele realmente tem uma essência que agrada a Cristo. Diferente do joio, o cristão que se comporta como trigo, ele faz as coisas, ele age de uma forma agradável, porque ele entende que ele foi alcançado pela graça de Deus, ele entende que ele faz porque ele foi salvo, diferente do joio que faz para ser salvo. O joio ele faz coisas para poder receber outras em troca. Que a gente venha nessa noite entender que como trigos na colheita de Deus, a gente precisa ter atitudes, tomar posições e fazer nossas escolhas baseadas no entendimento de que eu fui alcançado pela graça, o meu caráter foi transformado por Cristo e por isso eu faço tais coisas. Eu não tenho que fazer nada esperando outra coisa em troca. Eu tenho que realmente ter a essência de Cristo em mim. Isso se evidencia através das minhas atitudes, através do meu posicionamento diante de diversas situações. Então, o cristão que se comporta como trigo, ele tem essência, ao invés de apenas aparência. A terceira característica do cristão que se comporta como trigo é que ele é maleável. Assim como eu disse, quando passa um vento na plantação, tudo aquilo que é trigo se prostra, tudo aquilo que é trigo, ele é maleável, ele se dobra facilmente. Diferente do joio, que fica rígido e é mais complicado. O trigo, quando ele vê uma oportunidade de adorar, ele está adorando. Quando ele está na presença de Deus, ele está se prostrando. Quando ele vê uma oportunidade de servir, ele está servindo. O cristão que se comporta como trigo, ele é maleável. Ele aceita críticas de forma madura. Ele aceita correções. Quando sua liderança chama a atenção ou vai falar algo com ele, algo mais delicado, ele reconhece realmente que suas atitudes não estão sendo tão bacanas e reconhece que precisa mudar de atitude, reconhece que precisa rever alguns conceitos. Ele faz essa autoanálise e permanece. O cristão que é maleável diante das situações mais difíceis ou das corriqueiras do dia a dia, embora isso confronte aquela pessoa, ela entende que aquilo ali é para o bem dela e ela permanece. Você tem sido um cristão que tem se comportado como joio ou como trigo?
A gente precisa fazer essa autoanálise constantemente. É algo que a gente precisa estar sempre atentos e vigilantes, porque, diferentemente do mundo natural, aquilo que nasce joio, cresce joio e morre joio. De igual forma, aquilo que nasce trigo, cresce trigo e morre trigo. No mundo espiritual é diferente. E a gente precisa tomar muito cuidado. Se depois dessa palavra você identificou em você mais características de um cristão trigo, cuidado. Muito cuidado, porque para cair basta estar de pé. Às vezes, quando a gente acha que somos bons o suficientes, que a nossa vida cristã, que o nosso relacionamento com Deus está num nível perfeito, está tudo indo bem, é aí que a gente peca. Porque a gente começa a ficar muito prepotente, a gente começa a ficar muito egocêntrico. E nesse momento que a gente acha que somos trigos, a gente se torna joio. Então, irmãos, que a gente venha realmente se atentar a essas características e fazer uma autoanálise constante nas nossas vidas. E a última pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos, para a gente fazer essa pergunta juntos, na verdade, é como lidar com cristãos que se comportam como joios? Como que a gente lida? No versículo 30, o Senhor diz assim: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Dentro da igreja existem cristãos que são joios e cristãos que são trigos. E a gente precisa saber lidar com essas questões e ajudar o nosso próximo. Como que a gente lida com isso? Orando pelo nosso irmão, amando, suportando, aconselhando, exortando em amor. Não levando em conta e nem em consideração algumas atitudes, porque como trigo, eu entendo que aquela pessoa ela precisa de uma transformação verdadeira e que no momento certo o Senhor vai convencer ela da justiça, do pecado e do juízo. Não cabe a mim, não cabe a você apontar os erros de ninguém. Embora existam joios dentro da igreja, não cabe a nós julgá-los. Nós fomos chamados para discernir, mas não temos autoridade para julgar. Então, a gente precisa estar constantemente com a nossa vida de oração em dia, orando por aqueles que nos magoam, orando por aqueles que nos decepcionam, para que eles possam realmente ter um encontro verdadeiro com Cristo e possam desfrutar dessa verdadeira transformação de vida e de caráter. Que a gente possa se autoanalisar, né, depois dessa palavra, se temos sido cristãos que se comportam como joio ou cristãos que se comportam como trigo. E a boa notícia é que, se você reconhece algumas características de joio em você, tem uma solução, não tem nada perdido. É só você estar disposto a se entregar. É só você estar disposto a pedir para que o Senhor te ajude a mudar essas características, a deixar de lado e abandonar aquilo que te faz estar distante de ser um cristão que se parece com trigo. Peça para Deus para sondar o seu coração, para tirar tudo aquilo que tem te afastado da presença dele, tudo aquilo que tem feito você viver de aparência, tudo aquilo que tem deixado que realmente a essência de Deus modifique e transforme a sua vida. Que a gente venha reconhecer. O primeiro passo é reconhecer. Reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos imperfeitos, reconhecer que não somos, porque é nas nossas fraquezas que o Senhor aperfeiçoa o poder dele.
Não seja prepotente e ache que você é um cristão perfeito, porque perfeito nós nunca seremos. A gente precisa estar em constante busca e transformação. Isso é algo diário e constante. E por conta própria a gente não consegue. Com os nossos próprios esforços, com as nossas próprias mãos, é impossível a gente conseguir. A gente precisa da ajuda de Cristo, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Que a gente possa nessa noite rever nossas atitudes, identificar características em nós, para que a gente possa, a partir daí, ser transformados por Cristo. Amém? Eu vou estar orando agora para terminar e encerrar essa palavra. Assim como falou muito ao meu coração, né? Assim como Jesus me exortou muito com essa palavra, eu creio que falou também ao seu coração. Que não venha a ser apenas palavras jogadas ao vento, mas que você possa abrir o seu coração e deixe que essas palavras frutifiquem no seu coração. Como falamos hoje, palavras são como sementes. Elas semeiam realidades e que possa ser realidade na sua vida. Essa realidade na sua vida, essa motivação e essa busca por querer ser melhor a cada dia, para a glória de Deus. Que palavra que nos leva a refletir sobre a nossa posição diante de Deus e diante dos homens. Quem sou eu no reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou e depois vieram e semearam joio, ou seja, isso é o reino de Deus. Quem sou eu e quem é você? Que você possa, nessa noite, ter entendido a palavra e que ela possa gerar em você tudo aquilo para o qual ela foi determinada nessa noite. Que Deus continue te usando, Vivian. Que Deus continue te dando amor pela palavra, pelo estudo da palavra, e que Deus possa ver em você sempre um instrumento útil e disponível para usar na hora que Ele quer e da maneira que Ele quiser. Amém? Muito bem, queridos. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos nessa noite. Quero agradecer a Deus pela sua presença virtual, pelo tempo que você dedicou nessa noite para estar participando deste culto. E nessa hora nós estaremos encerrando. Eu quero lembrar aqui que neste dia faleceu a cunhada da nossa irmã, diaconisa Ana Chalate. Os irmãos que estiveram acompanhando há pouco tempo, o irmão da nossa irmã Ana Chalate também não resistiu a algumas situações de saúde e também faleceu. E hoje a sua esposa, né? Então nós queremos aqui dizer à família da nossa irmã que nós estamos com um sentimento de pesar no coração, entristecidos por essa perda e compartilhando com vocês desse momento triste, mas sabendo que o Espírito Santo de Deus, o Consolador por excelência, só Ele, e Ele vai poder transformar toda essa situação, consolando, confortando os corações, ajudando-os a entender este momento, suportando a perda e sabendo que a obra que o Espírito Santo fizer, essa obra também é perfeita. Então receba aqui os nossos cumprimentos em nome da Igreja Metodista Aslândia de São Luís e que Deus possa continuar abençoando a sua família. Vamos orar nesta hora. Pai de amor, recebe a nossa gratidão por esta noite, por este culto. Mais uma vez te pedimos que o Senhor alcance a família da nossa irmã diaconisa, Ana Chalate, confortando, consolando os corações, ó Deus, dando a eles, ó Pai, a paz tão necessária e tão difícil nestes momentos, ó Deus. E que tenhamos um restante de semana abençoado na Tua presença, um sábado abençoado, um domingo, ó Deus querido, na Tua casa, onde estaremos às 19 horas louvando, bendizendo e cultuando o Teu nome. Recebe a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que excede todo entendimento humano, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho amado, e que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família, sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada e perseguida mundo afora, e sobre a nação de Israel de uma forma toda especial.
e permaneça não apenas hoje, mas permaneça para todo sempre. E a igreja diz: amém. 2020 é tempo de avivamento, mas nós perseveraremos no ministério da palavra e da oração. Atos 6, 4. Proclamemos o evangelho da paz com muito bem, ousadia e paixão é o nosso estilo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei. Rei, tu és o rei. A estrela da manhã, ao Rei